O verso de Jujutsu Kaisen é fraco. Com a popularidade da obra, você provavelmente já viu algum vídeo ou post do tipo Gojo vs Goku, onde pessoas defendem com unhas e dentes que o Goku jamais conseguiria ultrapassar o Mugen. Mas também já deve ter visto outras que dizem que o Jirohama venceria o Sukuna sem dificuldades. Então surge esse limbo que é o Power Scaling de Jujutsu, onde as coisas são 8 ou 80. Mas afinal, o que é correto em tudo isso? O que realmente é consistente e faz sentido com a obra? É para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para mostrar que poderes complexos ou uma animação bonita não tornam personagens deuses invencíveis. Vai funcionar da seguinte forma: eu vou passar pelas interpretações mais absurdas na minha opinião e refutá-las usando argumentos tirados da própria obra. E ao final de tudo, eu vou falar em qual nível eu coloco o verso, o que eu aproveito para corrigir algumas coisas que falei em vídeos anteriores. Então, sem mais enrolações, vamos começar. Iniciando por uma das coisas mais bizarras que eu já vi no fandom, é de que um feiticeiro ou maldição se escala a sua expansão de domínio. Por exemplo, Jogo tem uma expansão que é basicamente um vulcão, logo ele estaria entre nível montanha e montanha grande, tendo em vista que uma expansão de domínio é o ataque máximo de uma técnica amaldiçoada. Então muitos usam isso para dizer que o Dagon é nível ilha, pois sua expansão é literalmente uma ilha, então qualquer personagem mais forte que o Dagon está acima desse nível. Mas é aí que surge o problema, pois o Jogo é mais forte que o Dagon, mas nessa lógica ele seria mais fraco. Não só isso, seguindo esse argumento, o nosso querido Satoru Gojo seria pelo menos nível Sistema Solar, já que a gente vê em seu domínio várias estrelas e no anime ainda é mostrado um buraco negro. Então não, essa linha de scaling nunca fez sentido. Expansões de domínio são basicamente uma ilusão de ótica, que criam um espaço aparentemente maior do que realmente é através de meios sobrenaturais. A lógica terrena não se aplica aqui. Agora um feito mostrado na obra que é constantemente tirado de contexto é o da Yuki criando um buraco negro que foi dito capaz de destruir a Terra. Muitos usam isso para dizer que os top tier do verso são nível planeta, pois se a Yuki teve energia suficiente para criar um buraco negro gigantesco, personagens com mais energia amaldiçoada como Gojo, Yuta e Sukuna também seriam capazes de realizar feitos na mesma escala. Mas novamente, essa linha de raciocínio é completamente incoerente. Se analisarmos o contexto, sabemos que, primeiro, a técnica da Yuki tem especificamente o efeito de aumentar a massa, e segundo, em Jujutsu podem ser feitos sacrifícios em troca de aumento de poder. E quanto maior o sacrifício, maior o boost recebido. E no caso da Yuki, ela entregou toda a energia vital que restava em seu corpo para criar o buraco negro. Então não é como se fosse um feito comum dentro da obra, onde qualquer personagem no mesmo nível ou acima da Yuki pudesse realizar. Foram necessárias circunstâncias extremamente específicas, tanto que nunca mais vimos algo desse nível depois. Outra linha de scaling que é bem menos absurda, mas que ainda assim é inconsistente, é de que os personagens conseguem alcançar nível cidade, com o Gojo e o Sukuna estando acima disso. E o que é usado para reforçar esse argumento é o de que na luta entre o Yuta e o Ryu, eles estavam destruindo vários quarteirões com seus ataques. Porém, eu não sei de onde que isso saiu porque simplesmente não é verdade. Lendo a luta inteira, você percebe que os ataques destroem no máximo prédios e grande parte do cenário em volta se mantém quase intacto. Mais um dia do fandom de Jujutsu mostrando que nem sequer leem o próprio mangá. Outro argumento muito utilizado é o do Jogo ter criado um meteoro, o que seria um feito com potencial em chegar em nível cidade, considerando os efeitos de um meteoro gigantesco na vida real. Porém, como a gente vê na própria obra, esse ataque mal destruiu um quarteirão, e isso muito provavelmente se dá pelo fato desse meteoro ser extremamente lento, tanto que o Kusakabe e o Panda conseguiram escapar a tempo, mesmo com o Sukuna os fazendo esperar. E outra prova do porquê o meteoro do Jogo não pode ser nível cidade é porque foi mostrado que o poder de fogo do Jogo era mais fraco que o poder de fogo do Sukuna. E uma única flecha flamejante do Rei das Maldições pode chegar até pouco mais de 52 quilotons de TNT, que é somente nível vila. Então não tem como o ataque do Jogo ser mais forte do que isso. E finalizando a parte de potência e ataques, provavelmente o maior gaslight do fandom, e que até eu já acreditei um dia, é de que o vazio roxo apaga a matéria destruindo os átomos de qualquer coisa. Mas adivinha, isso literalmente nunca foi dito em nenhum momento da obra inteira. A única coisa que temos próximo disso é o Miguel falando que a técnica do Gojo funciona a nível atômico. Porém, isso não significa necessariamente que o vazio roxo destrói átomos. Tanto que se isso fosse verdade, seria impossível qualquer um do verso sobreviver a esse ataque, mas já vimos Sukuna, Uraumi e até a Hanami sobreviver a essa técnica.
O vazio roxo na realidade é como se fosse um triturador, pois ele mistura a técnica azul, que atrai tudo, e o vermelho, que afasta tudo, resultando em uma força que despedaça o que estiver no caminho, o que, como vimos, se um personagem for forte o bastante, ele pode sobreviver a isso. Indo agora para a velocidade, uma linha de scaling que é bastante conhecida é a de quando foi dito que o Naoya, em forma de maldição, conseguia alcançar Mach 3, e essa velocidade sendo tratada como de alto nível dentro do verso, onde a própria Mach, que estava se tornando semelhante ao Toji, um dos personagens mais rápidos da obra, mal conseguia acompanhar. Então, por muito tempo foi espalhado pela comunidade que os top tier do verso estariam no máximo pouco acima de Mach 3, sendo o nível supersônico. Porém, isso já foi quebrado por GG Akutami, que resumidamente admitiu que só usou o termo Mach 3 porque achou legal. E isso é reforçado se pararmos para pensar que o Toji em Shibuya conseguia dar blitz no Megumi, que tinha uma velocidade próxima ao Itadori, onde já era capaz de reagir ao sangue perfurante viajando a Mach 1. Então dizer que o Toji seria somente 3 vezes mais rápido que o Yuji não tem sentido nenhum. Uma segunda linha de scaling de velocidade é de que os personagens mais fortes possuem a velocidade de raios, com o Sukuna e o Gojo estando acima disso. E o que é usado para justificar essa escala são duas cenas em específico. A primeira, onde o Hakari supostamente desvia de um raio, e a segunda, onde a Maki bloqueia um raio. Porém, isso não é necessariamente um feito de velocidade de movimento ou combate, mas sim de reação, onde eles são rápidos o bastante para perceber o raio vindo e agir antes de serem atingidos. Sem contar que ainda podemos debater outros pontos relacionados a esses feitos, já que eles podem ser colocados como outlier por não haver nenhum outro feito que reforce essa escala, além de ambas as cenas terem contextos específicos. Na cena do Hakari, ele não só estava com boost de energia infinita, o que ajuda muito no desempenho físico do feiticeiro, como o fato do próprio raio ser dito um acerto garantido, o que o faria impossível de se esquivar. E na da Maki não é mostrado ela reagindo ao raio, apenas um único quadro dela se protegendo dele. Então ela poderia simplesmente ter erguido os braços depois de já ter sido atingida, sem necessariamente reagir a ele. E a terceira linha de scaling é com certeza a mais absurda, onde diz que os top tier conseguem atingir velocidades próximas à da luz, com o Gojo e o Sukuna sendo inclusive mais rápidos que ela. Por onde eu começo? Essa escala já começa errada quando a única prova dela é uma única cena que logo nos painéis anteriores se torna totalmente inconsistente, sendo o momento onde o Hajime dispara ondas eletromagnéticas que viajam na velocidade da luz contra o Subusha e ele desvia. Porém, não só 2 painéis antes o Sukuna é acertado por um ataque baseado em ondas sonoras, como dá pra ver claramente que ele reagiu antes do Hajime disparar as ondas eletromagnéticas. Então não há nada que suporte ou defenda essa escala. Mas então, onde eu coloco o verso de Jujutsu Kaisen? Se você viu meu vídeo do Itadori vs Homem-Aranha, já deve ter uma noção básica, mas eu vou dar mais detalhes. Em potência de ataque, eu coloco personagens como Itadori, Maki, Toji e qualquer outro que esteja próximo ou relativo a eles em nível prédio grande mais. E isso é extremamente consistente com o que a própria obra mostra e diz, já que a grande maioria dos feitos de ataque causam apenas a destruição de prédios e construções de mesmo tamanho, além de ser dito que maldições especiais só seriam destruídas com bombardeios, que possuem potência por volta de prédio grande. Yuta, Kenjaku e Yuki eu consigo colocar um pouco acima em nível quarteirão, considerando que eles possuem técnicas mais destrutivas. E o Gojo e o Sukuna estão por volta de nível cidade, mostrado pela destruição causadas por suas técnicas mais poderosas. E eu sei que no último vídeo que eu falei sobre o Subusha, coloquei sua potência em nível montanha, mas aquilo foi um erro de cálculo onde eu acabei extrapolando alguns valores. Agora um ponto importante de se mencionar é que pelo fato do sistema de poder da obra se basear majoritariamente em hacks, que eu já expliquei o que é no meu vídeo anterior, muitas habilidades não vão se escalar aos atributos do usuário. Um exemplo simples é a Uraumi. Para ela congelar áreas inteiras, seriam necessárias energias em nível quarteirão e acima. Porém, isso não significa que seus atributos estão nesse nível por 3 motivos. Primeiro, ela não usa essa energia para causar dano direto, apenas para criar gelo. Segundo, essa é a natureza da sua técnica, como o caso da Yuki que citei lá atrás. E terceiro, ela estava fisicamente igualada com Hakari, que seria nível prédio grande mais em seu máximo. Já em velocidade, eu uso como referência o Toji dando blitz no Megumi, considerando que o invocador de Mahoraga era relativo ao Itadori, que estava por volta de Mach 1, para o Toji conseguir dar blitz ele precisaria ser pelo menos 10 vezes mais rápido, sendo uma velocidade hipersônica a mais. E é aí onde eu coloco os top tier para movimento e combate. E em velocidade de reação, eu acredito que os personagens tenham sim potencial para reagir a raios.
o que faria esse atributo estar entre altamente hipersônico mais até massivamente hipersônico. E o Gojo e o Sukuna, obviamente, estão acima em ambos os atributos, então em movimento e combate os deixo em altamente hipersônico e na reação potencialmente em massivamente hipersônico mais. E um take meu sobre o sistema de poder da energia amaldiçoada, eu acredito que se um personagem for forte o bastante, ele pode anular a técnica de outro personagem mais fraco. E alguns exemplos disso na obra são o Inumaki, onde sua fala amaldiçoada vai perdendo o efeito quanto mais forte seu oponente é, e os casos do Ryu e Itadori, que foram capazes de resistir aos cortes básicos do Sukuna por pura durabilidade. Mas então o vídeo foi esse, e agora eu quero que você me diga nos comentários qual a sua visão de Power Scaling dentro do verso de Jujutsu Kaisen, e quais são suas opiniões controversas sobre a obra. E se você também tiver alguma ideia para um próximo vídeo, pode deixar aí embaixo também. Mas, por hoje é isso, muito obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo.